Boa noite! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos a mais uma experiência VIP Áudio Online. Olá, Lulu, que coisa boa, tudo bem? Tudo bem, Duda? Sejam todos bem-vindos. E hoje nossa experiência VIP áudio online vai ser com um fera da fotografia, que é o Eudes Santana, gente. Ele é um fotógrafo especializado em arquitetura, gastronomia, paisagens, e ele vai dar várias dicas de como a gente pode fotografar com os nossos celulares em 1 hora, tá? Esse desafio, e ele topou. Então vamos tirar proveito, né? Olá, Petrônio, tudo bem? Seja muito bem-vindo. JP também, aguardando. Gabriel, seja bem-vindo, aguardando o nosso convidado. Espero que todos estejam bem e com saúde. Bem-vindos. Gratidão, gente. Esses corações são maravilhosos. Gratidão, porque em tempos de tecnologia extrema a gente recebe emoção, né? Através desses comentários. Aguardando o nosso convidado, deve estar apontando por aí. Lulu, é um prazer ter você aqui. Inclusive, Lulu, a gente está com uma grande fotógrafa de eventos sociais e ela anda fazendo umas fotos maravilhosas, que é a Lulu Pinheiro. Se você quiser, Lulu, você pode acrescentar alguma coisa aí. Eu tenho certeza que o Eudes também vai ficar honrado, viu? Olá, tudo bem, Jaqueline? Seja bem-vinda. Olá, Ju, bem-vindo, tudo bem? Aguardando o Eudes entrar. Então, gente, agora mais que nunca, né? Todo mundo já estava viciado em fazer fotos, né, por celular. Né? O pessoal vai para qualquer lugar e está registrando tudo. Então vamos fazer isso da maneira melhor possível, né? Para você também, Lulu, grandes beijos. Você é maravilhosa, viu, querida? Muito feliz de ter sua presença aqui. Muito grata. Aguardando o nosso convidado. Ô, Gabriela, tudo bem? Bem-vinda. Vamos aguardar o nosso convidado, ele está chegando. Oi, Sheilinha, tudo bem? Que bom ter você aqui, minha amiga. Sheila Camargo Perman, uma grande arquiteta. Olá, Gabriela, tudo bem? Aguardando o Eudes chegar. Então, gente, o Eudes Santana é um fotógrafo pernambucano, mas ele tem um trabalho muito extenso, inclusive ele é muito requisitado pelo pessoal do sul do país, e ele fez vários catálogos, tanto de arquitetura quanto de gastronomia, faz para grandes indústrias, grandes fábricas, e ele vai dar todas as dicas para a gente hoje de como fotografar
com os nossos celulares em 1 hora, hein, gente? Olha só, vamos tirar o máximo possível. E se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês podem ir colocando e na medida do possível eu vou inserindo as perguntas, tá certo? Olá, Silvana, tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite. Só mais uns instantes, aguardando o nosso convidado chegar, né? Enquanto isso, vocês já sabem que hoje nossa experiência VIP Áudio Online é com esse fotógrafo maravilhoso, Eudes Santana. Vamos fazer fotos muito melhores, eu tenho certeza disso. Ah, obrigada por esses corações, gente, mais uma vez. É muito gostoso receber isso, viu? Isso faz muito bem. Ah, muito obrigada, minha amiga. Você é muito gentil, isso sim, Silvana. Olá, tudo bem, Cacau? Seja bem-vinda. Perdão, bem-vindo, Cacau. Obrigada, Lulu. Obrigada, você que é maravilhosa. Gente, é muita honra a gente poder fazer uma experiência VIP online com um fotógrafo como eu de Santana e ter a Lulu Pinheiro, que é outra sumidade de fotografia aqui junto com a gente. Eu realmente estou honrada, viu, Lulu? Gratidão mesmo, minha amiga. Aguardando o Eudes. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso convidado está chegando agora. Aproveitando enquanto eu estou adicionando o Eudes aqui para dizer para vocês que a Audi Center Recife está já funcionando normalmente, tá? Vocês já podem, inclusive, conferir o e-tron, fazer um test drive, né? É o futuro, gente. O futuro chegou, né? Olá, Olá, Eudes! Boa como vai? noite, amigo. Você vai bem? Tudo bem, tudo ótimo. Que delícia estar aqui hoje recebendo você em mais uma experiência VIP áudio online. E com esse Prazer também, tema, obrigado né? pelo convite. Imagina, Sim, nós que agradecemos. E um tema tão importante, porque eu estava comentando aqui um pouquinho antes de você chegar, que somos todos viciados agora em fotografias por telefone, né? sim, E aí, quando chega um mestre como você e nos oferta dicas, é claro que a gente vai melhorar mais ainda. Mas eu faço questão, antes de começarmos, de fazer um registro de uma presença bacana, ilustre, que é a Lulu Pinheiro. Ela está nos grande Lulu. acompanhando, Um beijo para tá? ela. Bom, Eudes, então eu vou perguntar para você, né? Quais são as dicas? O que a gente pode aprender nessa live de 1 hora? O que você pode dizer para a gente? Para a gente não errar D- tanto, né? Vamos lá. Justamente, eu preparei um material sobre isso, né? Porque é o seguinte, fotografar no meu Instagram, pronto, se você quiser conhecer fotografias feitas a partir de celular, o meu Instagram só tem fotos de celular, né? E Sim. lá eu tenho um tema chamado Fotografar é eliminar excessos. Ou seja, tudo que não Olha, for importante, tá? No conceito, na ideia, na composição que você quer passar numa imagem, elimine, né? Então, tire os excessos da imagem, né? Então, assim, eu até preparei aqui, eu consigo virar a sim. câmera, se você quiser. Eu tenho uns slidezinhos aqui no meu computador que a gente consegue Ah, visualizar, ótimo. a gente conversar um pouco sobre fotografia e aí depois eu vou passar para o meu Instagram para que a gente possa olhar algumas imagens. Você pode escolher algumas, enfim. E a gente vai conversar sobre isso. Perfeito. Como é que aquela foto foi feita com um telefone celular. Bacana. Eu vou virar aqui, vamos Tudo ver. bem. Pronto, olha aqui. Deixa eu abrir um pouquinho mais. Pronto.
Então, assim, eu botei aqui, ó, um fotógrafo é, em essência, um observador de tudo, né? Então, você tem que estar interessado no que Não você tá quer. dando para ver não, Eudes. Tá Dá não? desfocado. Não, tá desfocado. Para mim aqui tá tudo com foco direitinho. Engraçado. Deixa eu ver, deixa eu passar aqui um próximo slide. Ó, dá para Tá. ver? Pronto, Vocês estão então. enxergando, gente? É. Mas aí você vai lendo, a gente vai vendo, né? E Pronto, você vai vamos lendo. lá, né? Então, o que Tá. é fotografar? Fotografar é registrar o cotidiano, é enxergar detalhes, é captar flagrantes, é provocar reações nas pessoas, né? É você ter um controle de luz e sombra muito bom, né? É o estado da arte que a gente chama, né? Então, vamos adiante. Fotografar é tudo isso. Então, são lembranças, Tá. memórias, é a realidade que a gente vive, sonhos, né? Ou realização de sonhos também, que a gente chega em determinados locais, né? A questão estética também faz parte desse olhar Só do não dá para fotógrafo, ler, né? tá? Eu disse, a gente não Tudo consegue bem. visualizar, tá? Bom, mas eu tô passando aqui para vocês terem uma ideia, Perfeito, né? Então, a gente perfeito. vai conversando aqui, tá? Então, estética, objetividade e prática. Fotografia é muito de prática. Quanto mais você aprimorar seu olhar, melhor vão ficar as fotografias, tá? Então, começar a observar como outros fotógrafos ou outras pessoas fotografam que te inspirem. Essas pessoas possam servir de inspiração para você, para que você possa realmente praticar bastante e a partir você desenvolver a sua linguagem, a sua composição. Sim, sim. Fontes de luz que nós dispomos. Nós dispomos do Sol e da Lua como fontes naturais de luz e luzes artificiais, que aí são lâmpadas incandescentes, fluorescentes, de LED, vapor de mercúrio, vapor de sódio e também flash, também, que eram muito mais usados há um tempo atrás. Hoje a gente trabalha com muito mais luz contínua, tá? Sim. Então, temos que prestar atenção nesses tipos de fontes de luz, porque isso vai alterar a tonalidade de cor da nossa foto, tá? Então, às vezes a foto fica amarelada demais ou esverdeada demais. E por quê? Por conta da fonte de luz, tá? Então, a gente vai chegar como essas luzes artificiais interferem. Então, uma das boas fontes de luz que a gente tem, evidentemente, o Sol, né? É uma luz bem neutra, né? Digamos assim. Agora, essa luz pode ser uma luz dura, direta, ou de uma luz indireta, que a gente chama quando você está num ambiente e que está entrando uma luz de janela, alguma coisa nesse sentido. Então, você pode ter essa luz direta ou indireta e saber tirar proveito dessa iluminação, tá? As cores. Normalmente, os nossos aparelhos celulares, eles fazem a leitura em RGB, que a gente chama, que é a abreviatura de Red, Green and Blue, né? Que são a forma como os aparelhos leem. E se a gente vai trabalhar com impressão, a gente trabalha com um outro formato, que é o CMYK, que seria o cian, o magenta, o yellow e o black. Tá? Então, nem sempre. Aí o que é que acontece? Por que coloquei esses dois aqui? Porque nem sempre as cores que a gente fotografa, a gente consegue registrar elas impressas. Olha. Então, pode haver alteração em algumas cores. Então, um vermelho pode sair um pouco mais rosa, um azul pode sair mais para o roxo. Então, assim, isso aí precisa ser corrigido. Hoje, felizmente, com os aparelhos, muito já se corrige disso, mas a gente tem que ficar ciente que pode também ter alguma alteração de cor caso a gente queira imprimir aquela foto, tá? Então, é bom ficar atento. Temperatura de cor, isso aqui é para a gente ver como a iluminação, aquilo que eu falei, da iluminação que a gente trabalha, seja ela luz natural ou indireta, ela funciona. Então, nessa parte de cá, do vermelho até o amarelo, nós temos mais tons quentes, que são justamente as lâmpadas mais amareladas, que a gente chama. Então, às vezes fica um pouco até exagerado. Por quê? Porque a temperatura de cor daquele ambiente é muito intensa puxada para o vermelho, tá?
Ou se você está num ambiente que tem iluminação muito branca, também pode dar uma tonalidade até meio acinzentada. Aí Fica você olha frio assim, mesmo, é verdade. frio e assim, e às vezes dá até um aspecto pálido, meio até, né, doentio, enfim. Lavado, Você... né? Isso, exatamente. Então a gente tem que ficar atento também ao ambiente que a gente está fotografando para que a gente possa entender qual é a consequência que aquela luz vai ter na nossa imagem. O ângulo de visão das câmeras, né? Hoje você tem celulares que tem até 4, 5 câmeras atrás, né? Hoje Isso. alguns já têm mais. E Por a quê? gente Porque nunca cada... sabe usar. Mas a gente tem um sensor dentro do celular que ele faz a junção dessas imagens para a gente, felizmente. Alguns celulares você até consegue trabalhar ele no modo manual, mas outros você só consegue fazendo um ajuste via o sensor que junta essas imagens. Então aquele zoom que a gente faz na imagem ou afasta, isso daí vai interferir exatamente no ângulo de visão que a gente está tendo. Tá? Então você pode ter um ângulo bem aberto de visão, né? Que são as grandes angulares que a gente chama, ou seja, para fotografar prédios, cidades principalmente, essa parte assim que você quer mostrar grandiosidade, ou se você está com um objeto mais distante, aí você tem que partir já para uma objetiva, uma super teleobjetiva que aproxima um pouco mais a imagem, né? Ou quando você quer achatar um pouco mais os planos. Essa parte de obturador e profundidade de campo não vem muito ao caso aqui para o nosso tem uma celular. pergunta aqui, olha. Pois não, vamos lá, vamos conversar. O que você acha dessa tendência de tudo puxar para o saturado? É do Braga. Tá, veja, depende de como está sendo usado. Tá? É aquela coisa, isso é feito uma comida, se você botar açúcar demais ou sal demais, pode estragar. Então essa questão da saturação depende muito daquilo que você quer, qual o seu objetivo. Existem alguns recursos no telefone que você consegue justamente aumentar a saturação ou diminuir. Isso dá mais dramaticidade à cena. Tá? Então uma paisagem que você está fotografando, às vezes um fim de tarde, uma praia, por conta até do muito brilho que tem, às vezes você pode jogar um pouco mais de saturação. Mas em se tratando às vezes de pessoas, não vai ficar muito legal, porque vai dar um ar muito artificial, às vezes, a não ser que você queira realmente, intencionalmente fazer aquilo dali. Você está num ambiente que tem uma luz muito vermelha, você quer saturar mais ainda, para aumentar o quê? A dramaticidade da cena. Então, a saturação, ela, quando bem utilizada, funciona. Né? Mas em excesso ela deforma, deturpa um pouco a própria realidade. Aí vai depender do objetivo que a pessoa quer. Né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem aquelas imagens muitas vezes em movimento dos carros, né, que ficam só as linhas dos carros. Isso, né? Então, assim, isso fotografar os Audis. Exatamente. Então, o que é que acontece? Se você quer congelar a imagem do carro, você trabalha com uma velocidade alta de disparo. Mas se você quer dar aquele efeito de luz, né, tipo um véu, então isso aí você vai ter que baixar a velocidade. Isso só vai funcionar em aparelhos celulares ou câmeras que você possa ter o controle manual do equipamento, para que você possa fazer essas correções. Vai ficar muito mais fácil. Tá, mas deixa eu perguntar na prática. Pois não. Peraí. Vamos supor, a gente tem um iPhone. Eu consigo fazer isso no iPhone? Olha, depende do modelo, tá? Mas assim, você pode provocar um efeito borrado. Se você, tipo assim, acompanhar o movimento do carro. Digamos que você está num ponto fixo e você tem um carro passando à sua frente. Então, você faz o movimento e ele vai ficar borrado, tá certo? Mas se você fizer com ele fixo, não vai conseguir. Você vai, normalmente, a tendência do aparelho é tentar congelar, é subir a velocidade para congelar aquela imagem. Como eu disse, depende muito do objetivo que você quer com aquela fotografia que você quer apresentar. Né? E então a gente parte para a sensibilidade. O que é a sensibilidade? É a captação de luz, né? Que quantidade de luz que eu disponho no meu ambiente.
se eu disponho de muita luz ou pouca luz, tá? Isso também em alguns aparelhos a gente consegue regular, que chama-se ISO ou ASA, que se usa. Então, um ISO menor, tipo 200, ISO 100, ou seja, você tem um ambiente que tem muita iluminação, tá? Sim. Praia, neve, então isso daí são ambientes muito iluminados. Já à noite, fim de tarde, ambientes internos, você vai ter que usar um ISO 1600, 3200 para poder captar um pouco mais. Ou seja, a sensibilidade da câmera vai ter que aumentar porque você tem menos luz no ambiente interno. Tá? Então, a composição, isso aí é uma coisa muito legal, porque é o seguinte, quando você vai fotografar, tem que pensar, eu acho que assim, por que eu estou fotografando? Tá? Qual é o meu objetivo com aquilo dali? E a partir dali você compor. Às vezes você compõe a imagem antes dela acontecer, e outras vezes ela acontece ali na sua frente e você faz o registro. Então é através da composição que conseguimos passar a informação correta sobre o que queremos mostrar com a nossa fotografia. Seja um postal, um retrato, um registro, uma paisagem, enfim. Sim. A técnica por si só não irá produzir imagens impactantes ou marcantes. Imagens fortes são geralmente obtidas quando aliamos a técnica a parte da composição, ou seja, você ter o domínio do equipamento e quando você pensa aquilo que você quer realmente transmitir naquela imagem. Isso aqui é muito útil, uma dica muito legal, que é essa regra dos terços aqui. Você divide, é como se você dividisse a tela do seu telefone em 9 partes. E aí você pode escolher em que parte você quer colocar seu elemento, seja ele paisagem, seja ele pessoa. Você pode colocar a pessoa dividindo no primeiro terço, vindo da esquerda para a direita, você pode colocar ela ao centro e pode colocar ela à direita. Isso é muito bom quando você está fotografando que tem um elemento de composição ao fundo. Seja uma paisagem, um monumento, um ambiente que você queira registrar. Então, nem sempre, e pelo contrário, a maioria das vezes, a pessoa centralizada é a melhor opção. É melhor sempre colocar ela ou um pouco mais para a esquerda ou um pouco mais para a direita, para que você possa entender onde ela está, que local é aquele dali. Porque às vezes você fica tão grande, enche tanto a tela, que você não consegue enxergar o que tem atrás da pessoa. É verdade. Né? Não passa o contexto, né? Exatamente. Às vezes você está ali naquela emoção daquele local que você chegou, enfim, que você curte aquele dali e você encheu a tela só com você e você perde um pouco da paisagem ou do ambiente que você está. Então, essa regra de terços aqui, você divide a tela em 9 áreas e usa um terço. E a mesma coisa vale também para a paisagem. Você pode usar, numa paisagem, usando a linha do horizonte como sendo um limitador. Então, você pode usar essa paisagem jogando a terra, digamos, para baixo, um terço de baixo e 2 terços de cima de céu. Você pode botar no meio, ou a parte da terra, digamos assim, se for uma paisagem for mais interessante do que o próprio céu, você joga diminuindo a parte do céu em relação à terra. A gente vai ver alguns exemplos mais adiante aí que eu vou fotografar. Tá. A questão de foco é importante. Hoje em dia as câmeras têm foco. Então é muito importante que a gente veja, que a gente observe o que é o elemento principal, o que nós queremos destacar, tá? Porque é muito triste, você faz uma bela foto e de repente o seu elemento principal, que às vezes, muitas vezes é você, veio desfocado. É verdade. Então é algo que a gente tem que ficar sempre ligado nessa questão do foco, tá? Essa parte de sensores de captação não vou precisar, aqui também não. Vou falar um pouco aqui da arquitetura e fotografia, que são grandes aliadas, né? Que a gente pensa muito. Nós moramos em cidades, né? Então a gente sempre está olhando a arquitetura do local. Eu pessoalmente sou um observador, quanto mais de arquitetura, gosto de arte e eu procuro, vocês vão ver ali algumas imagens que eu vou mostrar daqui a pouco do Recife, onde a arquitetura está sempre muito presente, muito marcante, né? Então a fotografia procura ressaltar tudo que existe de mais belo na arquitetura. A arquitetura serve de material para imagens poéticas, inspiradoras, inusitadas e belas também, tá? Então, nós temos fotografias de exteriores, ambientes exteriores, onde a gente pode simplesmente mostrar o local que a gente está, né? Aqui não tem nenhum trabalho, é simplesmente um registro do local,
Ou a gente pode fazer uma fotografia buscando um ângulo diferenciado, pode ser inovador, onde você tem linhas diagonais se cruzando aqui e formando elementos geométricos. Então, assim, você pode simplesmente informar, ou imagina, e isso é uma dica, essa foto aqui do lado esquerdo, se você observar, que tem esse monumento, Sim. imagina se você está viajando e você se coloca aqui, pertinho do monumento. E ao passo que se você se coloca muito à frente, você vai encobrir o monumento. Então é melhor você se situar, se posicionar num local onde você possa ver o conjunto, onde as pessoas possam entender o ambiente onde você estava. Evidentemente, numa fotografia dessa do lado direito, já não teria tanto espaço para você se autofotografar, digamos, aqui numa situação dessa. É muito mais um registro. Mas aqui do lado esquerdo daria sim para a gente trabalhar com pessoas ou grupo de pessoas que estejam visitando esse local, né? Fotografia de interiores também, ela pode ser informativa ou criativa. Você pode ter essa questão de perspectiva aqui, né? Ou simplesmente você está apresentando um espaço, né? Você está apresentando a sua casa, você está mostrando uma composição, um projeto arquitetônico, um projeto de design de interior. Então isso aqui funciona bem legal também, né? O legal também é quando você viaja, né, que quer mostrar um hotel bacana, um restaurante bacana. Um restaurante, né? isso, exatamente. Então, é a composição, é aquilo que você quer que as pessoas vejam realmente. É pensar um pouco na fotografia. Tem a emoção? Tem, mas dá aqueles segundinhos, sabe, assim, para olhar o local, para escolher o ângulo, sobe, desce, baixa um pouquinho a câmera, para que realmente você consiga expressar aquele sentimento, aquele momento seu, que as pessoas também que vão olhar consigam entender aquilo que você estava sentindo naquele momento. Claro. Tá? Então, o que é que a gente precisa para fotografar? Por exemplo, arquitetura, né? Nada é proibido, a criatividade é a chave das melhores imagens. É preciso saber o que e para onde olhar, observar o todo e os detalhes, é aquilo que eu falei. Às vezes você tem um espaço, normalmente o que é que eu faço? Às vezes eu vou me aproximando, eu venho fotografando de fora para dentro. Tá? Então eu venho fazendo tipo uma coleção, né? Por exemplo, estava uma vez visitando lá o Palácio do Catete, lá no Rio, e justamente foi isso que eu fiz. Comecei de fora, e à medida que eu fui entrando, eu ia fotografando o salão e depois detalhes do salão. É uma forma que você tem de sistematizar e organizar o seu pensamento e também as suas fotos. E na hora que você mostra isso para outras pessoas, elas vão se sentir também naquele movimento que você estava fazendo de fora para dentro. Bacana. Né? Então, a gente não pensa assim, né? A gente faz uma foto e tá bom, mas realmente a gente pode fazer uma coleção. Fazer o percurso e a pessoa fazer o percurso com a gente. E aí, como é que a gente faz isso? Desenvolvendo o olhar, né? Tentando observar o todo e os detalhes, aquilo que eu acabei de falar. Então você tem uma percepção completa do espaço, mas ao mesmo tempo você precisa também observar os detalhes, aquilo que você acha que é importante, aquilo que te sensibiliza, aquilo que remete a alguma história pessoal tua também. Tudo isso faz parte desses elementos de composição, né? Então, esteja com o equipamento pronto. Hoje em dia todo mundo tem celular na mão, né? Então essas imagens vão aparecendo para a gente ali, vão acontecendo, e a gente vai pegar ali o telefone e clica. Às vezes é um instante, às vezes é um momento. Tem hora que não, tem hora que a gente vai parar e pensar. Isso é bem legal. O enquadramento também aí faz toda a diferença. Aquilo que eu falei para vocês, ou você pode tirar proveito de formas geométricas daquilo que você está fotografando, ou fazer como um todo. Olha, essa foto aqui é aquela regra dos terços. Você tem o prédio do Palácio de Versalhes aqui para a parte de baixo. O Louvre, aqui o Louvre, desculpe. É o Louvre, tem lá, e o restante é céu, né? Por quê? Porque aqui embaixo é preferível deixar ele reto, valorizando a linha dele e deixando aqui em cima todo o céu para compor o ambiente em que ele está localizado. Linda essa foto, linda, linda. E aqui você tem um jogo de luz e sombra. Olha, a luz aqui, o céu ele já não tá aquele céu tão bonito. O que é que você faz? Você tira proveito da luz, mas aí você valoriza a parte arquitetônica do projeto. Que aí então, nesse caso, você privilegia. Então, isso aqui é importante. Você observar o que é o mais importante naquele momento ali, o que é que vai ficar melhor enquadrado,
como eu vou transmitir isso para as pessoas e até mesmo para registro próprio também, né? Sim. A Nossa, que questão da... lindo isso. Pois é, veja, pôr do sol, né? Pôr do sol e amanhecer são sempre os melhores horários para a gente fotografar. A gente vai ter uma tonalidade de luz mais amarelada, bonita, quente, gostosa, né? E aí o que é que acontece? Dependendo de onde ela está sendo refletida, ela vai ter tons assim maravilhosos, como essa aqui que está dourada, né? Que está incrível. E aí você veja, novamente, um céu relativamente simples, mas onde você tira proveito é da arquitetura. E aqui eu volto a dizer, você pode estar colocado nesse local aqui da imagem, usando esse texto aqui e deixar todo o restante da imagem para que as pessoas possam também visualizar o local onde você estava, né? Então, qual é a conclusão que a gente pode tirar disso daqui? Então, combine e misture elementos para criar uma fotografia rica de informações, né? Então vamos tirar proveito de linhas retas, de curvas, de objetos diferenciados, texturas, né? Pronto, nos carros mesmo, aquele brilho do carro, minha gente, aquilo dali é incrível, aquele dali dá uns efeitos assim absurdos. Você pegar uma lateral só do carro, assim, nossa, um reflexo de um final de tarde no capô de um carro também, que fica aí muito legal. Então dá para você fazer altas imagens. Com isso aí, cores contrastantes, aí sim, num caso desse daí, pode tirar mais proveito. Simetrias e iluminação. Eu terminei este daqui, deixa eu voltar para cá. Olha eu. Pronto. Me diga se tem mais alguma pergunta, porque aí eu vou começar a entrar na parte das fotografias do meu Instagram, que é como eu te falei, são fotos todas de celular que eu fiz, o meu... Eu acho bacana. É o meu álbum de fotografia. É o seu álbum. A gente vai olhando e assim o pessoal que está nos vendo aqui, à medida que for implementando as perguntas, eu vou colocando para você. Tudo bem. Eu vou selecionar aqui aleatoriamente, mas se você quiser selecionar alguma outra foto, você me diz e a gente vai vendo aqui e vai compondo, tá? Vou virar novamente a câmera aqui. Pronto. Olha aí, a sede ali lá do alto da sede Olinda, né? Você olhando para São Pedro. A igreja de São Pedro, a igreja do Carmo, a igreja do Carmo aqui em Olinda. Veja, a composição, né? Assim, isso é foto turística. Mas normalmente o que é que o turista faria? Ele deixaria um pouco mais de casas aqui embaixo, aparecendo, diminuiria a presença do céu e tudo mais. Então, o que é que acontece? Oi. A Lulu está perguntando, no caso dessa foto, qual é o seu celular? É um iPhone. É um iPhone. Qual é a versão dele? É 8. Na verdade, é aquilo que eu digo, você precisa de mais de criatividade do que, às vezes, de um bom aparelho. Um bom aparelho ajuda. 8 já está de bom tamanho. Você já consegue fazer isso daí tranquilamente. Mas na sua mão é covardia mesmo. Então, assim, outros iPhones têm processadores que melhoram um pouco mais a definição da imagem, tudo. Mas a composição, a linguagem é a que você vai dar. Então, na verdade, isso é que é importante. Você ter ideia. Existe um olhar, né? Existe um olhar esteta que é necessário treinar isso, não é? Isso, pronto. Essa daqui segue aquela linha dos textos. Está vendo que um texto de baixo está ocupado com o que eu quero e dois textos está completamente livre. Eu quero dar essa ideia realmente assim da natureza englobando, incorporando todo um ambiente ali de Olinda e tudo mais. E eu não me interesso em que apareçam outros locais, assim, outras casas e tudo mais. Isso eu guardei para uma outra foto. Entendi. Nesse momento, eu quero valorizar mais a natureza do que propriamente a arquitetura, tá? Sim, então, outra aqui que é bem legal. Olha essa foto aqui, ó. Nossa. Essa foto aqui, novamente, a regra dos textos. Tá vendo? Eu botei a câmera praticamente no chão e olha o teto, como foi a textura que ficou. Esse aí é no Passa Alfândega. Então, assim, até um estacionamento de carro pode ficar interessante, dependendo da perspectiva que você está olhando. Olha, né? Então, o Eric Perman está dizendo aqui, kkkk, na mão de Eudes até o Motorola antigo. Obrigado, querido. O bom é quem tem ideias e que a gente consegue expressar isso, sabe, para as pessoas, transmitir essa sensibilidade, essa emoção através dessas imagens. Então, assim, você veja a dramaticidade e o peso desse concreto
em sim. cima né, dos Pois, carros e tudo mais. Então, pois é bem é. urbana. Agora, olha, uma foto dessa, a pergunta é, você consegue revelar até que tamanho? A Lulu está perguntando. Bom, vai depender muito justamente. Aí depende da qualidade do seu telefone, né? Porque Se ele vai fosse gerar desse seu, fotos. por exemplo. Eu consigo até uma 15 por 21, basicamente, ela vai conseguir uma boa resolução, uma foto dessa daqui. Nesse caso aqui, como ela é quadrada, seria uma 20 por 20, mais ou menos. Acho que até É, nesse tamanho. Mais do que isso, você já não tem uma definição tão boa da lente, na verdade, do aparelho. Mas se uhum. você partir para alguns telefones novos da Samsung, vai ter um lançamento, acho que de um da Nokia também, de tudo mais. Enfim, aí são realmente aparelhos que têm uma capacidade de captação, de qualidade de imagem realmente bem absurda. E que eu digo a você, em breve a resolução dela vai ser tão bom quanto de qualquer câmera profissional. Sim. Ok? Então vamos ver aqui uma outra. Pronto, olha aqui. Essa foto aqui, uma foto relativamente simples, deixa eu ver aqui. Pronto. Olha que É bem. uma parede de uma casa abandonada num sítio lá no interior da Paraíba. Mas Joguei ficou aqui, ó. maravilhosa. Olha aí. Essa daqui eu tirei proveito dessa coisa antiga, descascada, esses tons terrosos, e aí de repente, pá, um tom azul no meio dessa situação. Então, às vezes, é isso que eu digo. Um momento desse, uma saturação de cor funciona bem, Sim. entendeu? Onde você realmente você pega ali, joga uma cor diferente, uma cor mais saturada, e aí, enfim, você consegue fazer uma imagem que lhe causa assim realmente uma emoção quando você observa. Ou eu Deixa eu tenho outra pegar. pergunta Pois aqui. não. Se você recomenda, a Mi Gastronomia está perguntando, se Hum. você recomenda algum aplicativo ou devemos usar a câmera normal. Veja, a câmera do celular, qualquer aplicativo que tem vai ter que passar pela câmera do seu celular. Se você tem uma câmera de celular boa, evidentemente, você vai ter uma resolução melhor. Eu gosto muito de um aplicativo, porque o que é que passa? Eu já faço a minha foto praticamente pronta. Eu não gosto de alterar muita coisa. Eu mexo basicamente em nitidez, contraste, saturação, basicamente nisso. Então, dos aplicativos que tem, gratuitos até inclusive, o Snapseed da Google é muito bom. Eu uso ele para fazer efeito. Até se você quiser botar um texto depois, futuramente, em outra coisa, ele tem essa opção. Ele tem uns filtros Bacana, também, bacana. retrô, preto e Repete o branco nome do também. aplicativo. Snapseed. Tá, Snapseed, da Google, tá? tá. Para mim, ele já resolve bem. Porque, na verdade, como eu te falei, a foto ela tem que chegar muito pronta, muito próxima daquilo que você quer. Então, ele só vai fazer os ajustes finais, né? O acabamento final. Mas isso é você. Essa, A gente que é café com leite precisa do aplicativo. mas aí é que tá. Ele tem N recursos. Inclusive, eu fotografei a linha do horizonte, ficou torta. Ele corrige, entendeu? Olha, gente. Tudo isso daí é possível de fazer. Você fazer uma separação de tratamento de cor por tonalidade, enfim. Ele tem uma série de recursos. Se você for cascavilhar, ele vai te garantir já bons recursos, sim, nesse sentido. Como eu Bacana. te falei, mais às vezes do que o aplicativo, o ideal é a qualidade da lente que está fotografando. E, Tá. evidentemente, o seu olhar naquele dali, porque não adianta se você pegar uma foto que estourou a luz, o aplicativo provavelmente não vai conseguir. E quando eu digo estourar a luz, é quando fica aquele branco que não tem definição de Sim. nada. Então, ele não tem como recuperar o que não existe Ele não na faz imagem. milagre, né? É mais ou menos isso. Então, pronto, essa foto aqui, novamente, veja, praticamente a regra dos textos, onde eu tirei proveito do céu e do reflexo, né, aqui que estava nesse açude. Isso aqui é um açude, por incrível que pareça, parece um rio, mas é um açude isso aqui. Então, assim, o final de tarde, você passando por um determinado local, o que é que eu faço? Eu dou sempre uma valorizada nessa parte aqui do céu e pego o reflexo dele já prateado. Aqui em cima eu tenho tons de azul e aqui eu já tenho tons prata, né? E aquele leve amarelinho de final de Muito tarde ali. lindo, Então, muito lindo. isso é bem legal.
Mas às vezes você pode E também essa pegar, por azulona exemplo, aí? O que é essa azulona? Do lado deixa eu pegar. esquerdo. Essa aqui? É. Isso aqui, deixa eu abrir. Maracaípe. Olha que lindo, gente. Pronto. Essa daqui é tirar proveito das angulações, aqueles ângulos que eu lhe falei. Tá vendo? Ó, você tem aqui duas diagonais, você tem um coqueiro entrando aqui, cortando um pouco os ângulos. Então, assim, é luz também de final de tarde, degradê, né? Indo do mais intenso azul até o mais suave, quase Maravilhoso. um azul Eu bebê disse, ali. Oi. a Laluna está dizendo o seguinte, que e se ela quisesse destacar mais a água, então ela faria a regra dos 2/3 ao contrário, é isso? Exatamente, você faz a regra dos 2/3 ao contrário. Agora, para você fazer a regra dos 2/3 ao contrário na água, você precisa ter reflexos ou texturas na água que justifiquem você tirar um pouco mais do céu do que prevalecer com ele. Tipo uma Naquele caso, lua não, não, tipo assim, refletindo. digamos que esteja ventando muito, você está com muita onda no mar, então ele está cheio de espuma, aí você valoriza aquela textura do mar naquele momento. Ou aquela foto anterior que a gente viu, deixa eu voltar aqui para ela, pronto, vou voltar aqui, pronto. Eu poderia jogar essa terra para aqui para cima, tá certo? Sim, Mas eu sim. precisaria ter mais elementos de composição. Tipo assim, por que é que eu jogo? Qual o motivo de eu jogar essa terra para cima e não deixar ela aqui embaixo, como é normalmente que a gente visualiza? Eu teria que ter aqui, por exemplo, um barco. Entendi. Que aí eu quisesse valorizar o elemento que está abaixo da linha do horizonte e não acima. Então, é composição, é você pensar, né? É aquilo que eu falei. Não é simplesmente fazer o disparo, é você pensar o que é que pode compor. Relativamente, se você for pensar, é um pouco artificial se você vir a Terra aqui em cima. Então, você precisaria de alguma justificativa muito boa para que a gente colocasse a Terra para cima para ter algo embaixo dela que puxasse mais atenção. Uma contraluz, por exemplo. Né? Digamos que tivesse um barco aqui contra a luz só, né? Naquele efeito escuro, penumbra, e aí ele funcionaria bem bacana nesse caso. Tem uma Sim. foto, essa foto aqui, que é, pronto, essa foto de flagrante, gente. Isso aí eu estava passando ali na Avenida Boa Viagem, antes dessa situação Nossa. que a gente está, da pandemia, no aniversário de um amigo. E esse aqui é um dos salva-vidas que estão aqui, né, na orla de Boa Viagem. Daqueles postos antigos, né, acho que de 30, 40 anos atrás. E estava pintado Sim. assim, e estava entrando essa flecha de luz das luminárias, da iluminação da Nossa. pública. E aí você coloca isso aqui, ó, você faz esse efeito. Você não precisa dele muito aqui, é muito mais a questão do rosto, do sorriso, né? Ele não precisa estar presente, porque é para dar a ideia realmente de um nariz aqui e não de uma coluna que ele tá. E Ficou aqui uma bárbaro luz que está isso. entrando. Né? É um flagrante, aí assim, você está ali passando, você está... Pronto, olha outro ambiente aqui legal. Esse bar, veja que legal. Então você tem uma situação em que você está num ambiente gostoso, agradável, e você quer transmitir esse sentimento para as pessoas. Então, olha aqui, os ângulos completamente retos. Por quê? Porque eu quis valorizar o projeto de interior que foi feito Sim, nesse sim, bar. sim. Eu não quis deformação nele, enfim. Então, procurei tirar o máximo de proveito da iluminação. Aqui não tem flash, não tem nada. Esse é o ambiente. Então, você olha para essa foto assim, pô, estou me sentindo ali naquele banquinho ali, quase É pedindo aqui. verdade. Né? Então, essas sensações... Pronto, essa foto aqui, ó, isso aqui é de um final de tarde. Estava no sertão e aí estava esse pôr do sol lindo. Né? Novamente, joguei aqui. Por que não tirei proveito aqui? Porque aqui tinha uma cerca que não me interessava muito, mas eu precisava mais valorizar o céu aqui, essa coisa desse degradê, Sim, né? Em sim. tons já de cinza, puxando para o amarelo, né? Passando um pouco de laranja. Então, assim, nesse sentido... E joguei o sol por trás da árvore justamente para que ele não jogue aquele flare, aquela luz que incomodaria, ficaria uma coisa branca. Candeia, Não, né? Como dizem. encandeia, exatamente. Aí você joga ele por trás da árvore e está resolvido. Isso aí sim, eu Lindo. posicionei o carro, eu parei no acostamento e posicionei ele no ângulo que eu queria para poder fazer essa imagem.
Pronto. Essa daqui, Agora, eu disse, deixa eu o abrir. pessoal Oi. também faz muito foto de comida, né? E eu Sim, sei que é sim. uma das suas especialidades também, né? É verdade. Eu trabalhei 10 anos, né, fotografando alimentos. E aí, deixa eu me pegar aqui uma foto mais antiga. Acho que eu tenho uma aqui. Cadê? De alimento. Ah, essa foto, só um instantinho. Essa foto aqui foi muito legal. Uma Cadê, foto moça? simples, ó. Olha que lindo isso! Tu sabe onde é que eu tava? Não! Num, num caixa de uma loja de mercadorias esperando ser Ai, atendido. gente, que bárbaro! Tava vendendo lápis lá e eu fotografei. Enquanto aguardava ser chamado, olha aí a composição. Olha que fantástico isso, gente. É coisa assim, simples, aquele momento. Olha, outra aqui, ó, que é muito legal. Olha esse céu. Pronto. Cadê? Mostra Olha, aí. olha isso aqui. Nossa, Né? maravilhoso. Então, veja, aí você tira proveito justamente. Aqui eu quero mostrar que é uma cena urbana, né? Eu tenho prédios aqui Sim, embaixo e sim. tenho justamente aqui essa textura, né? É como eu disse, se isso fosse ao contrário, fosse na água, é aquilo que eu falei para você. Imagina essa foto de cabeça para baixo. Ela funcionaria se fosse Ah, água, tá, tá. porque você teria textura para justificar ter uma quantidade de água maior do que de céu, digamos assim, né? Então, isso Maravilhoso. daqui, deixe-me ver. Pronto. Olha aqui, ó, uma foto de movimento. Pronto, olha aqui, com celular. Isso Olha, aqui é gente. um torrador de café, onde ela estava girando essa pá. E aí foi o que eu fiz? Eu fiz o foco no segundo plano, e quando essa pá girava, trazia o movimento, né, dá esse risco, esse borrado, em contraste com o que está lá no segundo plano, e jogando sempre para uma diagonal. Né? Você tem linhas curvas aqui, aqui você tem uma linha reta, e aqui você tem uma diagonal cortada por outra diagonal. Então, essa questão da geometria das fotos é fundamental para que você consiga assim dar movimento. Você olha essa imagem e ela parece que está realmente ali É, você girando na está sua vendo frente. girar na sua frente, exatamente. E isso é que é uma coisa interessante. A Eu gente estou sentindo até o fotografia. cheiro do café. Oh! É bom, né? A fotografia, a gente tem que lembrar que é bidimensional. Ela tem altura e tem largura, mas ela não tem profundidade. Não é uma estátua, não é uma escultura que tem profundidade. Então, a gente tem que dar essa profundidade, digamos, artificialmente. Né? Não seria bem isso, mas assim, você tem que criar uma sensação de profundidade, de perspectiva, né? De quem está olhando aquela imagem ali. Então, tudo isso daí, você tem que estar atento, né, para transmitir, sabe? Profundidade, força, contraste, saturação, tudo aquilo que a gente falou. Pronto, olha aqui. Essa foto eu acho interessante, Ah, porque essa foto, veja, você diria que essa foto é nossa. feita de dia ou de noite? À noite. 7 horas da manhã. Gente! Mas aí é que tá. É um exemplo de Ah, saturação de cor bem utilizada. Foi o que eu fiz, eu usei justamente o Snapseed, aquele aplicativo que eu te falei, sim, para sim. pegar o sol das 7 da manhã e transformar isso em noite. Gente, que bárbaro isso. Essa é Bárbaro. bem legal. Tá, é isso que eu digo. Então dá para usar saturação? Dá. Mas assim, quando você tem a ideia de transmitir algo, né, que passe um sentimento, passe uma emoção. Né? Então, isso é muito legal. É uma ilha que tem aqui e aqui, ó. Parece a uma noite de lua cheia. Né? Olha o brilho aqui, Exatamente. esse Exatamente. prateado aqui, ó. Olha que Então você me essa. enganou direitinho. Quer ver uma foto simples? Ah, Às vezes você está caminhando e olha para o chão, olha aí, ó. nossa. Se olhar para o chão, apenas isso já dá uma bela foto. Fantástico, Eudes. Agora, me diz uma coisa, como é Ah, que a gente aprende a fazer isso? Por exemplo, você dá curso, você ensina, faz treino. esse workshop, sei lá, essa vivência? Atualmente eu não estou fazendo workshop, né, nessa área, mas Sim. assim, existem bons cursos sim aqui em Recife, que você pode fazer,
com bons profissionais, como a Renata Vitor mesmo, na Universidade Católica. É Tá uma amiga queridíssima. minha que tem, uma queridíssima minha que É ministra curso, ela é professora, professora né? também, exatamente. Então, em situações como essa daí, assim, realmente, você pode fazer cursos, é importantíssimo para que você consiga educar ainda mais o olhar, né, Sim, para sim. para o mundo, né, para tudo aquilo que você quer fotografar, tá? Olha essa foto aqui, ó. Foi feita aqui no hotel em Recife. Isso. Ah, já sei, no Beach Class ali, né? Exatamente. Ficou Olha aqui, ó. bárbaro. Olha a sensação de perspectiva diagonal que tem aqui, né? Simplesmente olhar para Fantástico. cima. Sabe o que me lembrou aí? O quê? O túnel do tempo, O túnel do tempo. não é? Exatamente. É por aí. Tinha uma série, né, na década de É, 70 que era o long túnel do time tempo. ago. É, exatamente. Pois essa Eric foto foi Berman feita. sabe dessa série. Olha só, outra foto aqui bem legal também, é de alimento, no caso, um café, tirando proveito de uma Olha, luminária. Isso aqui é uma sim, luminária que estava em cima da xícara, né? sim. E deu todo esse efeito aqui. Então, assim, também é um flagrante, aquilo que você, às vezes você olha para baixo, assim como foram aqueles lápis, assim como foi a foto da folha, assim como essa foto dessa xícara. Às vezes você tem que olhar para baixo um pouquinho e ver que tem composições ali na sua frente que rendem belíssimas imagens. Não precisa de nada demais. Aí você tomando um café ou numa fila de espera, você pode se inspirar e fazer uma bela Olha imagem. aí. É só exercitar, gente. De repente todo mundo pode começar, né, a fazer esse exercício. Com certeza. Ó, isso aqui foi lá no Instituto, né, Ricardo Brenan. Sim. Veja, aqui eu já peguei uma foto colorida e transformei em preto e branco também, foi com aquele aplicativo Snapseed que eu te falei, Tá. né? Então, eu procurei dar uma dramaticidade de contraste, aí ficou basicamente em tons marrons, pretos e brancos, um pouco de cinza também. Então, assim, dá uma dramaticidade na cena. Muito Isso aqui é legal. muito legal. Você, então, assim, você pode estar em qualquer local, você pode estar em locais bonitos, você pode estar, às vezes, nem sempre locais tão bonitos, mas que podem te inspirar a fazer uma bela fotografia naquele momento, né? Deixa eu pegar um aqui. Pronto, aqui, ó. Uma foto daqui de Boa Viagem, do edifício Holiday. Olha, gente, que bacana. Olha só, também tirando proveito de geometria aqui, ó. Você vê linhas curvas, linhas retas, né? Então isso é que é legal, você ter esse jogo de luz e sombra aqui. Também foi usado um aplicativo aqui, né, para transformar essa foto quase que num tom de sépia, que a gente chama, né, que é um tom Exato. mais amarronzado, né? Já não é mais o preto e branco, mas em tom de sépia, para dar uma ideia de envelhecimento e tudo mais. E olha que essa foto já tem um bom tempo que eu tirei ela aí. O Holiday ainda estava até É, habitado ainda. tem um comentário aqui muito pertinente. Sim, Lembra Roma, a aluna está falando sim. aqui. E é pior que é verdade mesmo. Se você olhar, É, né? mas é isso que eu digo. Você traz consigo memórias afetivas. E a fotografia ela tem que revelar um pouco disso. Às vezes você está num local que te lembra outro e você faz aquela foto. E você vai guardar aquilo dali e vai contar essa história. Então, cada fotografia ela vai ter um momento, vai ter uma emoção de você estar. Essa mesma é de São Diferente, né? Paulo. Olha lá. Lá Fantástico. em São Paulo, né, você assim, aquele mar de prédio, de repente você tem uma perspectiva ali, né? Então você consegue fazer, mesmo com essas laterais aqui distorcidas, mas a ideia é que o centro da imagem ela fique aqui, ó, Ficou nesse, bárbaro. né? Então, deixa eu Bárbaro. pegar uma Agora, outra aqui. Eudes, Pois não, já pode já falar. o Instagram vai derrubar a gente. Ah, Então, tá certo. antes disso, eu queria pedir para você deixar o seu contato. Tá bom. Meu WhatsApp, meu número de telefone, que é o 819-9974-1823, tá? E meu Instagram é o Eudes_STN. Eudes_STN. Olha essa foto aqui também, Muito um lindo, atirador de muito fogo, lindo. também assim, flagrante. Bacana. Eudes,
Eu Pois quero não. agradecer. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi maravilhoso. 1 hora é pouco, a gente precisava de mais tempo, porque é muita coisa bacana, foi encantador, assim, e eu acho que realmente a Silvana colocou aqui uma coisa que fotografia é uma arte. E é uma Sim, arte. Esse exercício do olhar é fundamental. Gratidão, meu amigo. Muito sou obrigada, eu que gente. A agradeço. todos vocês, muito obrigada. Semana que vem estaremos aqui com mais uma experiência VIP online com a Lidiane Santos, barista. Conhece, Eudes? Claro. Por um acaso você conhece ela muito bem, esposa do Muito Eudes, bem, e é exatamente. super premiada e vai ensinar a gente a fazer vários tipos de café. Tá? O mundo do Próxima café também é vez, fascinante. 19 horas. É isso aí. Obrigada, Eudes. Um Eu que beijo. agradeço. Beijo grande para Obrigada a você. todos Tchau. vocês. Um beijo, uma boa Obrigado a noite. todos. Tchau, tchau.